4 a 5 páginas cada. Não é uma regra rígida, mas ajuda o iniciante a ter uma certa coordenação. Não seguir a regra. Alguns assuntos tratados são mais longos que outros. Os sonhos. Todos nós sonhamos. O sonho é caracterizado pelo movimento que fazemos com os olhos fechados, REM, rápido e movimento. Movimento rápido dos olhos. Sonhamos em branco e preto, sonhamos em cores, sendo que esta última modalidade se dá quando nossos registros cerebrais de cores estão ativados. Nos esquecemos muitas vezes de sonhos porque nossa sintonia cerebral diminui quando acordamos. Vibração. Quando sonhamos, desdobramos-nos, saímos do corpo físico denso, ficamos algumas vezes perto do mesmo, em outra afastamos-nos dele. Quando próximos, vivenciamos os problemas mais imediatos do dia a dia. Quando mais longe, passamos a ter outro tipo de experiência. Temos vários tipos de sonhos: premonitórios, futuro, regressivos, passados, já certos, kármicos, testadores ou iniciáticos, provas, sonhos acordados, devaneios, distrações. O sonho premonitório pode acontecer dormindo ou acordado. Podemos, num flash repentino, ter uma visão de um acontecimento futuro. Vamos dar um exemplo. 3 pessoas viajando num trem. A que está do lado direito vê a paisagem daquele lado, a que vai no esquerdo observa o que se passa no seu lado, o terceiro viajante que foi para cima, um surfista, do trem, vê os dois lados, vê o que vem pela frente, virando-se, vê a paisagem atrás. Presente, esquerda e direita, passado, atrás, e futuro na frente. São situações oníricas que nos permitem prever ou regressar à vida presente no passado ou a vidas anteriores, reencarnações. Sonho testador, acerto kármico. Um pesadelo pode ser motivado por uma refeição pesada, um filme de terror visto antes de dormir, uma experiência desagradável durante o dia, ou um acerto kármico, cobrando algo que fizemos no físico denso, no astral ou no mental, não pecar por palavras, gestos ou pensamentos. Por mais desagradável que seja esse acerto em outros planos, uma luta com um gigante, uma batida de carros, não traria os danos que traria no físico. Exemplificando, vou contar uma experiência pessoal que tive de acerto kármico. Sonhei com o meu pai, já falecido há vários anos. Ele estava na direção do seu carro, um Cadillac 1952, numa estrada de terra. O automóvel derrapou e ficou preso, encostado num barranco do lado do motorista. Ele tentava desesperadamente tirá-lo do lugar, engatava a marcha para frente e a marcha ré. Eu, que estava no banco traseiro, ele não me viu. Notei que no chão do carro havia muita areia, cobria minhas pernas de até a altura dos joelhos. Peguei uma bacia e comecei a jogá-la pela janela do lado oposto. Terminei minha tarefa, o automóvel ficou mais leve e pôde safar-se. Desci, dei a volta e bati com a mão de leve no ombro do meu pai e disse: "Pode ir agora, está tudo bem." Ele me olhou meio assustado e partiu. O sonho terminou. Devo aqui lembrar que na noite anterior, antes de dormir, desejei saber como estavam meu pai e minha mãe nos outros planos. Acordei às 7h30 am e quando eram 9 horas telefonei para o meu sobrinho, que fazia aniversário, para cumprimentá-lo, e qual não foi a minha surpresa quando este me contou que sonhara com meu pai, seu avô, e este no sonho lhe disse que agora estava bem, mas que antes estava numa situação difícil, quando apareceu um sujeito que lhe ajudou a sair dela. Disse também, respondendo a uma pergunta do neto, que sua avó, minha mãe, estava num local muito privilegiado. Fiquei muito contente porque tive uma resposta às minhas indagações. Acredito que pude dar uma ajuda kármica ao meu pai. Muitas interpretações poderão ser dadas a este sonho, mas a análise individual conta muito. Sonhos testadores.
São provas que temos de passar para que nos conscientizemos das discrepâncias das mesmas, situações absurdas, incoerentes. Tais fatos não poderiam acontecer no plano físico. Quando nos apercebemos, nos conscientizamos, acordamos no sonho, não do sonho, e entendemos que estamos fora do corpo, o teste termina e somos encaminhados para algum estudo ou tarefa. Ao acordarmos podemos lembrar-nos ou não do ocorrido, não importa, a missão foi cumprida. Num sonho, como exemplo, eu estava de carro, em São Paulo, subindo a Brigadeiro Luiz Antônio em direção à Paulista. No meio da landeira o carro começou a derrapar sem sair do lugar. Parei, desci e vi que a rua toda estava coberta de uma grossa camada de neve. Neve em São Paulo, me perguntei. É impossível, estou sonhando. Imediatamente a neve e o carro sumiram. Ouvi uma risada do meu lado, era um acompanhante, guia ou mestre como queiram chamá-lo, que me levou para uma aula no outro plano. Somos testadores iniciáticos. Quando iniciamos um caminho espiritual, toda religião realmente praticada é um caminho espiritual. Passamos a ter sonhos que são provas iniciáticas. Como numa escola no plano físico, somos também examinados nos outros planos. Passamos de ano, vamos para um grau superior, podemos ficar também na dependência de certas matérias, ou sermos reprovados em algumas aguardando novos exames. Nesses tipos de sonhos passamos por túneis estreitos, nadamos longas distâncias, passamos por barreiras difíceis de transpor. Tais sonhos, ao acordar, nos dão uma sensação de euforia, de sucesso, um contentamento sem explicação lógica. O sonho pode ou não ser lembrado, mas o sentimento agradável permanece. Um amigo me contou um sonho no qual teve que colocar a razão acima da emoção, o amor universal acima do passional. Ele havia brigado com sua namorada e mudou-se para o interior da São Paulo. Numa noite, sonhando, viu sua ex com outro homem num quarto de hotel. Estavam no plano físico. Furioso, conseguindo ver o cordão de prata dos dois, segurou-os pensando em parti-los. Naquele momento ouviu atrás de si uma voz que lhe disse: "Quebre-os, você pode." Ele estremeceu e respondeu: "Não, não devo fazê-lo." Acordou logo em seguida, lembrando-se totalmente do sonho. Telefonou no dia seguinte para sua ex-namorada e esta confirmou o local, dia e hora, enfim todos os dados que ele contou que sonhara. Sonhar acordado é o devaneio, é dar corda para o imaginário. Imaginamo-nos praticando algum esporte numa praia, inventando algo, viajando, criando uma gama infinita de pensamentos. O sonho acordado é muito bom, nos livra dos três mas, se muito praticado nos desvia do plano físico, que é o primeiro degrau da nossa escola evolutiva. Este degrau deve estar bem sólido para firmar-nos na subida dos demais. É muito importante que mantenhamos um diário de sonhos, de preferência junto à cabeceira da cama e, se possível, não acendermos a luz ao acordarmos para anotá-lo. Estamos num nível alto de vibrações cerebrais e a luz elétrica vibra mais alto ainda, 60 Hz/segundo, o que nos faz esquecer o que sonhamos. As anotações não necessitam ser totais, devemos marcar só alguns tópicos que nos deem noção do sonho todo. Muitas vezes o que num sonho vivenciamos pode nada significar para nós naquele momento, mas 2 ou 3 meses depois um sonho pode vir completá-lo formando uma sequência coerente. O conceito espaço-tempo é diferente nos outros planos. Podemos viajar sem passaporte, sem aviões, sem alfândega, fazemos em 15 minutos o que no plano físico levaria meses ou anos. O sonho pode ser muitas vezes repetitivo, acontecem noites seguidas, são muito importantes, pois são avisos que nos são dados até que finalmente os entendamos. É muito importante que tenhamos um guia nos sonhos. Somos como turistas num país estrangeiro, não conhecemos os melhores passeios, não falamos a língua local.
Todos os grupos espirituais têm seus guias nos outros planos, fazem parte das egrégoras que assessoram o plano físico. Basta pedirmos a proteção do nosso guia que este nos ajudará mesmo que não o vejamos, e teremos sonhos mais profícuos. Tudo o que está sendo foi e será inventado no planeta Terra se encontra numa parte do plano astral. É o Museu do Astral. Muitos inventores, compositores, pintores, após uma noite de sono e de sonhos acordam com as soluções de seus cálculos, inventas, obras de arte. Hoje temos helicópteros, submarinos, coisas que Leonardo da Vinci já desenhara. Ele e muitos outros mestres tiveram, mesmo que inconsciente, ajuda onírica. Nada se cria, tudo se copia. Juca Chaves. Alma, centelha divina, átomo de consciência, superego. Alma não é matéria, é energia pura, nem átomo é, mas para não complicarmos, vamos considerá-la como tal. A matéria tem princípio, meio e fim. Temos a matéria densa sólida e a matéria sutil, que são diferentes estados de matéria. Seria como se fosse o gelo, sólida, a água, mais fluida, e o vapor, sutil. Nossos corpos físico, astral e mental são matéria, são finitos, eterna é a alma. Entre o corpo etérico e o astral existe uma tênue tela protetora, um fino véu que filtra as vibrações dos planos externos, principalmente do astral, evitando assim desequilíbrios emocionais. Fumar demais, beber em demasia, usar drogas, um choque emocional podem abrir buracos nessa tela. O delirium tremens provocado pelo excesso de bebidas é um exemplo desse rompimento. A pessoa começa a ter alucinações, ver monstros, répteis, etc. Esotericamente, tais ocorrências são denominadas miasmas, substâncias deletérias, formas de pensamento negativas. A tela búdica, como também é conhecida, funciona como uma espécie de disjuntor elétrico, fusível. Ele se desliga normalmente quando há uma sobrecarga. Voltar ao índice. Direito, moral, religião, ética. Direito é a ordenação bilateral atributiva da conduta humana na medida do bem comum. Professor Miguel Reale. Um dos maiores problemas do ser humano é o convívio com o seu semelhante. Cada cabeça uma sentença, principalmente a nossa, que está sempre certa. O direito procura coordenar o relacionamento humano por meio de leis. Religião, religare, do latim, nos liga com nossa origem, com o Criador, com o paraíso ou com aqueles que vieram do céu e povoaram a terra. Moral é o conjunto de normas de comportamento ditadas normalmente pela religião. Ética é a filosofia que procura pautar harmonicamente o comportamento humano. O direito dita as leis que são codificadas. Muitas vezes o direito é influenciado pela religião, seguindo-a ou também contrariando-a. A lei brasileira permite o divórcio, a Igreja Católica, não. A moral e o direito nem sempre concordam. No Brasil, a poligamia é proibida pela lei e pelas nossas religiões. Nos países muçulmanos ela é legal e moral. Bertrand Russell, filósofo britânico, escreveu um livro com mais de 600 páginas sobre os relacionamentos humanos. Cristo sintetizou-os numa frase: amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Religião, moral e direito são, portanto, normas comportamentais que variam conforme os países. Perguntamos então: no que a raça humana evoluiu até agora? Porque a quantidade de leis, normas e regulamentos não impediu a fabricação de armamentos poderosos de eficácia planetária, um terceiro mundo tão desamparado. Onde está o amai-vos uns aos outros? A Terra é uma escola e nós, como alunos, temos que estudar nossa matéria, cumprindo nosso currículo escolar e passarmos de ano. Cada ano seria simbolicamente uma vida.
ou passamos ou ficamos na dependência de algumas matérias, reencarnamos para superá-las quantas vezes for necessário. Convivência e relacionamento são as matérias. Relacionamento com os pais, com os amigos, no trabalho, na sociedade, com os animais, os vegetais e até com os minerais. A regra maior é o amor universal. Devemos procurar não atacar o que não impede que também não nos defendamos. Muitas vezes uma atitude passiva é uma defesa. Conta a lenda que o Senhor Buda, quando passou por uma cidade, foi visitar uma serpente enorme que assustava os moradores. Falou com ela e pediu que deixasse de ser agressiva. Meses depois, o mestre, voltando àquela cidade, foi cumprimentar a serpente e notou que ela estava muito ferida. Perguntou-lhe o que havia acontecido e esta respondeu que havia seguido seus conselhos, não estava agredindo ninguém, mesmo quando as crianças arrastavam e os adultos lhe batiam com paus e pedras. Terminado o relato, o Senhor Buda lhe disse: eu pedi para você não agredir, mas não para deixar de defender-se. Felizmente a humanidade tem um livre-arbítrio relativo, temos certas liberdades desde que cumpramos nosso karma de destino, nossa vida atual, e se não o fizermos voltaremos quantas vidas forem necessárias para cumpri-lo. Nos meios de comunicação, rádio, revistas, jornais, televisão, há uma grande exploração de sexo e de violência, nos dão péssimos exemplos comportamentais. Mas como estamos saindo da idade do ferro e entrando da idade do ouro, tudo quanto é impureza será resolvida, passaremos por uma grande reforma e, em toda reforma, muita coisa tem que ser derrubada e refeita direito, ação e reação, valores mais altos se levantam caminhões, novas religiões estão evidenciando-se, outras reformulando seus conceitos, ou terão que reformular ou decair. Questionamos mais: por que uns nascem pobres e outros ricos? Uns são saudáveis e outros doentes. Porque só os que pertencem a uma determinada religião poderão ir para o céu. Tipos de exercícios espirituais. Podemos exercitar-nos espiritualmente de várias maneiras. Concentração. Obrigando nossos 5 sentidos se aquietarem, fixando-nos num ponto, por exemplo, uma marca na parede, uma luz de vela. É uma maneira difícil e cansativa para nós ocidentais. Meditação. Aquietando os sentidos, pondo o pensamento num mestre espiritual, num símbolo, o que também é árduo para nós. Contemplação. Usando a imaginação criativa, direcionando os sentidos, pensando num local agradável, um campo, uma praia, flores, sentindo o seu aroma agradável, o barulho das ondas de tal forma como se lá estivéssemos. Com persistência, quando colocamos nosso pensamento, mente, e nosso sentimento, emoção, em outro local e nosso corpo físico lá não estiver, nos desdobraremos para lá, lá estaremos como que fisicamente. Nossa mente funciona como um bando de macaquinhos pulando numa árvore, ela não para. Estamos fazendo nossas práticas espirituais, rezar também é uma prática, e muitas vezes nossa mente começa a pensar no nosso trabalho, nas nossas dívidas, na namorada, nos exames escolares e assim por diante. Temos que postar-nos como espectadores de um filme, deixar a mente soltar-se um pouco e depois perguntarmos: você se cansou? Nada do que você está pensando vai ser possível resolver agora. Posso fazer meus exercícios tranquilo então? Com disciplina, horário certo e persistência, começaremos a ouvir determinados sons, silvos, zumbidos, barulho de água corrente. Muitas pessoas pensam até que estão com problemas de audição. Aos poucos, com a continuidade das práticas, na nossa tela mental, entre as sobrancelhas pineal terceiro olho, começamos a ver uma pequena luz, verde, amarela, violeta, dourada, não vem ao caso.
Temos que ficar tranquilos, não nos deixarmos emocionar. A coisa acontece naturalmente, essa luz começará a girar, é o chakra girando, tomando a forma de um túnel espiralado. É por esse túnel que temos que nos imaginar mergulhando, é a passagem do universo denso para o sutil, do físico para o espiritual. O Antigo Testamento já falava. No princípio era o verbo, o som, e depois veio a luz, e assim formaram-se as galáxias com seus sóis e planetas. Se observarmos o átomo com seu núcleo e seus elétrons ao seu redor, podemos afirmar que se trata de um sistema solar. As distâncias entre os elétrons e o seu núcleo são as mesmas dos planetas ao seu Sol. Nossos chakras, centros de força, são galáxias, luz e som são forças criadoras. Desdobramento, regressão e projeção. No desdobramento nós saímos do nosso corpo físico e entramos no mundo espiritual. Vemos nosso corpo deitado, podemos também voar. São provas da nossa saída da matéria densa. No outro plano somos sempre assessorados por um acompanhamento, visível ou não. Encontramos pessoas fora da matéria, conscientes ou não, amigos e parentes já falecidos, sabendo de tal ocorrido ou não, seres que nunca terão matéria, assessores. Fora do corpo podemos frequentar escolas, hospitais de adaptação, participar de cultos, etc. Cada plano tem suas leis. Assim como no físico temos regras comportamentais, fora do corpo temos que obter permissão para frequentar certos lugares ou participar de alguma cerimônia. Na regressão nós permanecemos no nosso físico. Ela pode ser espontânea, na mudança do estado onírico para o regressivo, que também é onírico, num exercício de meditação, numa viagem de turismo déjà vu que pode despertar alguma lembrança, por hipnose, num relaxamento induzido, etc. Nosso cérebro é um equipamento fantástico que ainda tem muito a ser explorado. Regredindo nós liberamos muitos registros do nosso inconsciente, registros akáshicos, lembranças de todas nossas vidas no planeta Terra e da nossa vinda ao mesmo. Voltar ao passado seria como assistir uma fita de vídeo, podemos até dela participar, sentir as emoções do artista, nós mesmos, raiva, prazer, dor, alegria. É a peça do teatro da nossa vida, ela não pode ser modificada, mas podemos entender o que se passou e corrigir uma atitude errada em nossa vida atual, sanar até algum trauma. Na projeção nós focamos na nossa tela mental nos atos ocorridos no dia a dia, livros, filmes, palestras, regredimos. Regressão é uma projeção ao passado, ampliamos nossa consciência, entramos na área místico-religiosa. Na projeção diminuímos nossos impulsos cerebrais, entramos em alta. No desdobramento, por fração de segundos, nosso cérebro vibra mais alto que em vigília. Na projeção estamos dentro do corpo, no desdobramento saímos dele. Projeção é imaginativo, desdobramento é entrar na realidade de outros planos espirituais. Planos espirituais. O grande mestre egípcio Hermes Trismegisto, ao qual se atribuiu a confecção das tábuas de esmeralda, que continham altos conhecimentos esotéricos, herméticos, ocultos, dizia: como em cima é como embaixo, ou seja, o plano terreno é reflexo do espiritual. Os grupos de assessoria espiritual estão no plano astral, são as egrégoras. Nesse plano temos escolas, igrejas, hospitais. As escolas complementam conhecimentos, as religiões atendem seus acólitos, os hospitais tratam de pessoas já falecidas mas que ainda não perceberam o ocorrido. De uma maneira geral, é um plano de acomodação para a conscientização da transposição da vida física para a espiritual. Os assessores que lá trabalham estão conscientes, são seres mais evoluídos, se dedicando voluntariamente a esse serviço.
As pessoas que estão em hospitais astrais só recebem visitas de parentes e amigos vivos, quando saem do corpo em desdobramentos conscientes ou não. Assim não desconfiam de suas situações, com o decorrer do tempo entendem o que se passa, se chocam um pouco, e são levadas por parentes e amigos já falecidos para outro setor, esperando reencarnação. São pessoas que estavam em hospitais no plano físico, seres especiais, mestres, donas de casa, operários, pessoas que na vida terrena foram excepcionais percebem de imediato quando perderam a matéria física, já vão direto trabalhar como orientadores. Temos, como já mencionamos anteriormente, mais dois planos: o mental, junto com o causal, e o plano de alma. Nós criamos karma, negativo ou positivo, débitos e créditos, no plano físico, astral e mental. Acima deles não há dualidade, nem negativo nem positivo, plano de alma. Não pecar por palavras, gestos ou pensamentos. Pensamentos de ódio, inveja, tristeza, alegria, amor, bondade, com uma carga emocional concentrada, prejudicam ou ajudam muito. Todos os planos têm suas leis, a maior delas é a da causalidade ação-reação, somos totalmente responsáveis por nossos atos. Se um empregado odeia mentalmente seu patrão, mas temendo uma represália, perda de emprego, prisão, etc., não se manifesta fisicamente, seu ódio, se for muito forte, girará ao redor da Terra com uma velocidade fantástica, alimentando o mental coletivo, atingindo outro empregado, muitas vezes do outro lado do mundo, e este, não temendo as consequências de um ato extremo, com sua raiva alimentada, atacará seu empregador ou outra pessoa, podendo até matá-la. O nosso disjuntor, sensor, quando estamos num caminho espiritual, se aperfeiçoa quando na nossa busca pelo crescimento somos assessorados por uma egrégora. Isso é de grande importância. Todo tipo de exercício, prática, seja ele físico ou não, produz determinados efeitos. Se exagerados, produzem desequilíbrios, efeitos negativos. Nosso instrutor tem que manter-nos com os pés no chão, cabeça no céu e pés na terra. Sem um bom guia o caminho é muito árduo. Nessa busca aceleramos sempre o nosso karma, mas se tutelados não nos colocarão sobre os ombros carga maior da que possamos suportar. Pêndulos, aurameters, medidores de energia. Nossos 5 sentidos, audição, visão, tato, olfato e paladar, se bem treinados, podem ser muito aperfeiçoados física e espiritualmente. Um provador de vinhos, enólogo, tem seu paladar tão apurado que diferencia facilmente várias safras vinícolas pela degustação. Um testador de perfume tem seu olfato tão aperfeiçoado que pelo cheiro conhece diversos tipos de perfume. Um cego, pelo tato, pelo toque sabe dizer o que tem nas mãos. Um maestro tem sua audição de tal forma desenvolvida que, numa orquestra, percebe uma nota dissonante. Muitos de nós já vêm com seus extrasentidos apurados, já desenvolvidos em vidas anteriores. Outros, por meio de exercícios espirituais ou até por acidente, despertam suas paranormalidades na vida atual, percebem os outros planos, outras formas de energias, clarividência, clareaudiência, etc. Com o uso de certos aparelhos, podemos também perceber energias extrafísicas, ocultas aos nossos sentidos normais. Aura é a energia luminosa, sutil, que cerca todos os reinos: mineral, vegetal, animal e humano. Nos outros planos temos também tipos diversos de energias luminosas. Não se trata de aura que circunda, e sim de cores totais que seres sutis possuem. A cor mais próxima do corpo físico é esverdeada, cor prânica, que é a energia que captamos ao respirar, é a energia do corpo etérico, ela transporta a vitalidade ao nosso físico.
Outras nuances, mais externas em relação ao nosso corpo humano, refletem o nosso emocional, astral id, o nosso mental, ego, e nossa alma, superego. As cores áuricas variam de acordo com nossas vibrações, podemos dizer estado de espírito, elas retratam o desenvolvimento espiritual individual. Com o aurameter, um arame em forma de mola, podemos medir o tamanho da aura pessoal. O pêndulo, que também responde perguntas girando no sentido horário e anti-horário, pode também ser usado como medidor da aura. As escolas ERTs, todas as escolas espirituais são donas da verdade, só não o são quando dizem que só elas o são, e as verdades hoje poderão não sê-las amanhã, são verdades relativas. O Sol era considerado o centro do universo, ele girava ao redor da Terra, eram verdades. Escolas são boas quando nelas nos sentimos felizes, quando aceitamos nelas as respostas que nos dão, caso contrário temos que procurar outra. Ela não pode também nos segurar com ameaças. Se você nos deixar, seu karma vai acelerar, vão acontecer várias desgraças. Tudo isso é besteira, mas pode sugestionar-nos, muitas vezes o medo prejudica consideravelmente. Temos que observar os professores que podem estar ensinando-nos coisas preciosas, mas, da boca para fora, tem que haver honestidade no transmitir. Eles devem dar bons exemplos no plano físico, o primeiro degrau tem que estar firme, tem que ser uma pessoa equilibrada, honesta, cumpridora de suas obrigações, tem que ter uma excelente folha corrida. Hertz, Heinrich Rudolf Hertz, são medidas de vibrações, nome dado pelo seu descobridor, são ondas senoidais, em forma de S. Som e luz são vibrações. Nós temos no corpo físico centenas de chakras, centros de força, porém os principais são 7. Isaac Newton colocou num disco de Newton, as 7 cores nas quais a luz solar se dividia ao passar por um prisma de cristal, espectro solar, girou esse disco e obteve assim uma cor única, a cor branca. O número 7 tem muito a ver com a espiritualidade. Dizem que o mundo foi feito em 6 dias mais um de descanso, ao todo são 7 as cores principais, são 7 os chakras principais, são 7 as notas musicais e assim por diante. É um senhor número cabalístico. Existe uma importantíssima conexão entre as notas musicais, os chakras, as cores e as medidas vibracionais. Nota chakra cor onda, Hertz, do radical vermelha 008 micra barra segundo ré esplênico laranja 0,66 micra barra segundo mi solar amarelo 0,58 micra barra segundo fá cardíaco verde 0,52 micra barra segundo sol laríngeo azul claro 0,47 micra barra segundo lá frontal azul índigo 0,44 micra barra segundo si coronário violeta 0,40 micra barra segundo menos ondas por segundo, baixa vibração, mais ondas por segundo, alta vibração. Lembramos aqui que o chakra radical é no começo da coluna vertebral, sacro-coccígeo, o esplênico na região do baço, o solar acima do umbigo, o cardíaco na área de glândula timo, o laríngeo na garganta, o frontal, terceiro olho, entre as sobrancelhas e finalmente o coronário no alto da cabeça. Data vênia os que já sabem. Vocês me perguntariam, o que tem tudo isso a ver com desenvolvimento espiritual? Frequentem um bom grupo, observem os tais gurus como se comportam com seus alunos, com seus empregados, no trânsito, com seus filhos, com seus compromissos, etc. As pessoas mais elevadas espiritualmente vibram mais por segundo, se pudermos ver suas auras elas terão cores mais azuladas, mais douradas e principalmente mais violetas, sentiremos paz e tranquilidade na sua proximidade. Equilíbrio das emoções temos que procurar sempre, para mantermos nosso equilíbrio, ser causa, não ser efeito, só ser efeito no controle da situação.
Quando procuramos ter um elevado estado de consciência, temos que ter equilíbrio, seguir o famoso caminho do meio, não podemos ser efeito dos outros. Se alguém nos ofende, não devemos entrar no estado de vibração do ofensor, é o que ele deseja, não temos que ser efeito. Podemos defender-nos, devemos, mas, sempre calmos, tranquilos, a razão sempre acima da emoção, no comando do corpo físico. Nossos corpos, físico, astral e mental, corpo denso, id, ego e superego, têm que estar sempre sob o comando da alma. Lavar significa limpeza, a sigla lavar nos mostra o caminho do equilíbrio. Luxúria é equilíbrio, discriminação, usar com parcimônia, saber escolher. Apego-desapego, gostar, mas se perder, não aborrecer-se. Vaidade-humildade, temos que nos cuidar também esteticamente sem fazer disso primordial. Ambição-contentamento, podemos desejar e lutar para obter coisas, mas não as conseguindo, não devemos nos preocupar. O ato sexual é uma arte, além de sua função reprodutiva é uma troca de energias, uma harmonização antes, durante e depois. Com luxúria ele passa a ser desregrado, promíscuo, sadomasoquista. Se não houver discriminação, escolha de parceiros, similaridade de gostos, interesses mútuos, ele passa a ser somente uma satisfação física, animal. Nos apegamos, gostamos do que temos, um carro, um quadro, uma casa, etc. Muito do que temos foi às vezes difícil de obter, mas, com a perda da matéria física, morte, deixamos nossos bens terrenos. Não devemos desmerecer nossas posses, porém pergunto, serão realmente nossos ou provisoriamente nos são emprestados? Somos orgulhosos de nossa cultura, inteligência, posição social, poder, beleza física, isso é muito bom, porém também são coisas transitórias, com o próprio passar do tempo perdemos muita coisa. O desejo de possuir coisas é a ambição, ser famoso, ser rico, etc. O Sr. Buda já dizia: temos necessidades e desejos, necessidade é o que precisamos para sobreviver no planeta Terra. Desejo é o que não é essencial à nossa vida terrena, mas que queremos terça-feira. Sempre arranjamos uma porção de motivos para justificar o que desejamos. Queremos algo e ao obtê-lo ficamos satisfeitos por um tempo para depois, insatisfeitos, procurarmos satisfazer outro desejo. A raiva, o ódio nos diminuem, nos achatam, são as mais baixas vibrações que um ser humano pode terça-feira. Vingança e intriga são complementos da raiva. Toda injustiça humana que sofremos poderá ser cobrada pela justiça dos homens, se não o for o será inexoravelmente pela divina. Deus não necessita prova testemunhal, ele sabe. Devemos reagir contra a raiva humana sempre com calma. As maiores verdades podem ser ditas com palavras bondosas, com o bendito do equilíbrio. Causa e efeito, karma e reencarnação. Um prumo de pedreiro nada mais é do que uma peça de metal, semelhante a um peão, pendurada num barbante. Segurado com firmeza ela fica na posição vertical, puxado para um lado, digamos uns 30 centímetros, e solta ela volta para o centro e vai para o lado oposto os mesmos 30 centímetros. É uma prova prática da lei da causalidade de Newton, lei da causa e efeito. Toda ação implica numa reação contrária de igual valor que a neutraliza. Essa lei esotericamente chama-se karma e reencarnação. Tudo de negativo que fazemos tem que ser compensado por uma ação contrária, de igual valor, que neutralize o ato negativo. Como somos infinitos, como alma, se não neutralizarmos, na vida atual, as ações erradas que fizemos no passado e as que estamos fazendo na vida presente, voltamos novamente, reencarnamos, até zerarmos nossos débitos e acessarmos planos superiores.
A alma, quando vem para os planos duais, bipolares, materiais, se reveste com roupas protetoras, não para proteger-se, mas para não danificar as áreas materiais. Seria como um mergulhador vestindo escafrando ou até usando sino de mergulho devido às altas pressões marítimas. Ela veste o corpo mental, o emocional e o físico. Não estamos detalhando mais para simplificar. Da mesma maneira que uma pedra, quando cai num lago, provoca ondas, o nosso eu superior, a alma, começa também a provocar, causar efeitos nos planos físicos, iniciou um karma que é imediatamente registrado nos livros akáshicos, registros. Ele inicia assim seu curso, seus estudos na escola da vida terrena. O curso pode ser longo, percorrendo toda a roda kármica, ou curto, se enveredando por atalhos, fazendo um supletivo, cursando uma boa escola iniciática. Essa escola pode ser encontrada em qualquer religião que pregue o bem, o equilíbrio. Na área causal, muitos chamam plano causal, que fica na nossa mente inconsciente, estão as gravações de todas as nossas vidas passadas nos planos materiais, estão contidas nos aproximadamente 95% que não utilizamos do nosso cérebro. Segundo a roda dos 84, roda do Bhagavan, do Senhor Buda Gautama, que nos dá o ciclo total de nosso estágio na Terra, passamos conhecendo todos os reinos, mineral, vegetal, animal e racional 8.400.000 anos, passamos 7 vezes pelos 12 signos do zodíaco, 7x12 igual 84, tendo cada etapa 100.000 anos, 84x 100.000 igual 8.400.000 anos. É um bocado de tempo, mas, como falamos anteriormente, quando entendemos o que somos, a alma infinita, de onde viemos, partículas divinas, para onde vamos, voltar para o Pai, e começamos a respeitar a lei das causalidades, e trilharmos o caminho do meio, L.A.Va.R. Estaremos fazendo nosso supletivo, encurtando nosso trajeto. Existem vários tipos de karma. Karma de origem, o motivo por que viemos para o planeta Terra, entramos na escola. Karma de destino, o que temos que cumprir numa existência. Karma de raça, porque nascemos numa determinada raça. Karma de país, porque nascemos num certo país. Podemos, encerrado o karma de país e de raça, mudarmos de país e passarmos a conviver com outra raça. Outro karma de país e de raça. Karma de família, porque nascemos numa determinada família, porque temos aqueles parentes. Mulher, filhos, pais, ética. Karma diário, o que cumprimos, ou deixamos de cumprir, positiva ou negativamente, no dia a dia, formando assim nosso destino. Karma reserva, o que temos na nossa conta bancária positiva que poderemos sacar numa emergência. A rede kármica é como se fosse uma rede de pescador, bem esticada num painel, formando quadrados perfeitos. Mas, se puxarmos um ponto nela, um nó, aquele quadrado se deforma, tomando a forma de um losango, assim como todos os quadrados ao seu redor. Nossas atitudes podem modificar familiares, amigos, países e até nosso planeta. Quando entramos numa escola iniciática, aceleramos nossos vários tipos de karma, a barra fica pesada, mas não colocam nos nossos ombros peso que não possamos carregar, encurtamos nosso caminho. Uma só pessoa pode trazer grandes mudanças kármicas para a Terra. Buda, Maomé, Cristo, Gandhi, Hitler, etc. As diferenças kármicas nos explicam muitos porquês. Porque uns nascem pobres e outros nascem ricos, uns são saudáveis e outros doentes. Povos que sofrem terremotos, inundações, guerras, outros que não têm nada disso.
Começamos nossas existências no ar da roda dos 84, passando pelas agruras da estrada da vida. Escolhemos então um raio dessa roda, uma escola ou religião. Saímos do aro que roda por paus, pedras e buracos, vamos aproximando-nos do seu centro e acabamos chegando no eixo. Entramos no eixo, nele observamos impassíveis. Tudo girar ao nosso redor menos o eixo. Encontramos o equilíbrio. A área kármica da humanidade, o karma da Terra, como mencionamos anteriormente, todos nossos corpos, com exceção da alma, são materiais, sendo o físico mais denso e os demais mais sutis, como o gelo, a água e o vapor. A Lua faz uma órbita elíptica ao redor da Terra, a mais próxima chama-se apogeu, e a mais distante, perigeu. Se traçarmos um círculo concêntrico ao redor do nosso planeta, tendo como medida de seu diâmetro esse apogeu, teremos a área kármica da humanidade. Nela está contido nosso mental coletivo. Os próprios astronautas, quando ultrapassaram esta barreira, não mudaram seu karma individual nem suas relações com o karma coletivo, mas sentiram algo diferente, voltaram mais interessados em assuntos espirituais. Com a ausência da gravidade, tanto o corpo físico denso como os mais sutis se destacaram mais, ficaram mais soltos, dando a entender mesmo para os mais céticos que temos outros tipos de matérias ou energias e algo mais que as coordena, alma.